Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Construindo Conhecimento. No vídeo de hoje, vamos resolver duas questões sobre os números reais. Na aula anterior, eu apresentei para vocês os números reais e nesta aula vamos resolver essas duas questões para aprofundarmos mais os conhecimentos sobre os números reais. Nas próximas aulas, vamos aprofundar ainda mais o estudo dos números reais com aulas específicas sobre os números naturais, inteiros, racionais e irracionais. A primeira questão diz o seguinte: classifique as afirmações em verdadeiras ou falsas. Aqui diz: todo número irracional é também um número real. Todo número irracional é também um número real. Veja bem, os números reais são formados pelos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então, podemos dizer que os números irracionais também são os números reais, uma vez que os números reais são formados pelos números racionais e os números irracionais. Então, esta afirmação está correta, logo ela é verdadeira. No segundo item, diz o seguinte: todo número racional é também um número real. Como eu disse anteriormente, os números reais são formados pelos números racionais, que são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, e os números irracionais, que são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Logo, podemos afirmar que os números racionais é também um número real. Logo, essa afirmação também é verdadeira. No outro item, o terceiro, diz: todo número real é também um número racional. Veja bem, os números reais são formados pelos números racionais e irracionais. Então, por exemplo, raiz de 2 é um número que é real, mas não é um número racional, porque raiz de 2 não pode ser escrito na forma de fração. Então, o número raiz de 2, ele pertence aos números reais, mas raiz de 2 ele não pertence ao conjunto dos números racionais. Então, esta afirmação está incorreta, logo ela é falsa. No item 4, diz que todo número real é também um número irracional. É como o item anterior. Veja bem, o número 3 é um número racional, porque ele pode ser escrito na forma de fração. Ele também é um número real, então ele pertence aos números reais. Só que o número 3 ele pode ser escrito na forma de fração, como eu disse, pode ser assim, 3 sobre 1. Então ele pertence aos números racionais e não aos números irracionais. Então, ele não pertence aos números irracionais, porque os irracionais são aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração. Logo, nem todos os números reais também racionais. Existem números reais que são racionais e existem números reais que são irracionais. Então, logo essa afirmação está incorreta, é falsa. E agora vamos encontrar o item correto. É VVFF. Logo a opção correta é a letra A. Questão 2. Leia as frases abaixo sobre a teoria dos conjuntos. Assertiva 1. 0, 1, 2, 3, 5 pertencem ao conjunto dos números naturais. Sim, essa afirmação é correta, porque o conjunto dos números naturais
são aqueles números inteiros não negativos. Esses números são inteiros e também não são negativos. Logo, eles pertencem ao conjunto dos números naturais. Logo, esta afirmação está correta. É verdadeira. Assertiva 2. A raiz quadrada de 2 é um número irracional. Veja bem, a raiz quadrada de 2 é um número não exato e também não é uma dízima periódica. Como não é um número exato e também não é uma dízima periódica, esse número, a raiz quadrada de 2, não pode ser escrito na forma de fração. E todo número que não pode ser escrito na forma de fração é um número irracional. E essa assertiva diz que a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Logo, é verdadeiro também. Assertiva 3. Os números reais são formados pela intersecção dos números racionais e os números irracionais. Ou seja, está dizendo que os números reais são formados pelos aqueles números que são racionais e também irracionais. E isso não existe, porque os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. E os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Então, os números reais é a união entre os números racionais e os números irracionais. E a afirmação aqui, a assertiva, está dizendo que é a intersecção, o que tem em comum nos dois. Na verdade, não tem nenhum número comum entre os dois, porque os racionais são o que pode ser escrito na forma de fração e os irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Os números reais não é a intersecção entre os números racionais e irracionais, é a união entre os racionais e os irracionais. Logo, essa assertiva 3 é incorreta, é falsa. A assertiva 4 diz que todo número inteiro não positivo, olha, número inteiro não positivo, pertence ao conjunto dos números naturais. Os números inteiros não positivos significa aqueles números que são negativos. Então, podemos dizer que os números inteiros não positivos podem ser, por exemplo, formados pelo zero e também pelos números negativos. Pode ser aqui, por exemplo, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0. E aqui é infinito, porque os números negativos são infinitos. Todos esses números são inteiros e são não positivos. Esses números, eles não pertencem ao conjunto dos números naturais, porque para pertencer ao conjunto dos números naturais, eles precisam ser inteiros e positivos. Logo, essa assertiva 4 também está incorreta. Agora vamos marcar a alternativa correta. Aqui diz: a sequência correta é: apenas a assertiva 1 e 2 estão corretas. Isso mesmo. A 1 está correta, que diz que os números 0, 1, 2, 3 e 5 pertencem ao conjunto dos números naturais. E 2 também está correta ao dizer que a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Então, a letra A é a opção correta. Na letra B, diz que apenas as assertivas 2 e 3 estão corretas. A 2 realmente está correta, mas a 3 está incorreta. Logo, não é a letra B. A letra C diz que apenas as assertivas 1, 2 e 3 estão corretas. A 1
e 2 estão corretas, mas a 3 está incorreta. Logo, como já disse anteriormente, a alternativa correta é a letra A. Então, esta foi as questões que eu trouxe para ser resolvidas na aula de hoje. Na próxima aula, vamos aprofundar o nosso estudo sobre os números reais para prepararmos de forma cada vez mais eficaz para a sua prova do concurso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.